Olá amigos do nosso canal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje é feriadão, 12 de outubro, e hoje eu vim aqui bater papo com vocês. Vim falar um pouquinho sobre base de cálculo. Nossos papos são esses, são papos sobre cálculo trabalhista, sobre PJE Calc. Vim falar com você um pouquinho sobre base de cálculo. Meu nome é Vicelmo Alencar, sou professor de cálculos trabalhistas. Se você não me conhece, chegou aqui agora, caiu de paraquedas nesse canal aí, inscreva-se aí. Marque o sininho, se você gostar desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe, para que esse conteúdo atinja mais pessoas. Pois bem, vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre base de cálculos, tá? Base de cálculo é uma grandeza, né, que é utilizada como parâmetro para cálculo de outras verbas. É sobre a base de cálculo que nós aplicamos os operadores matemáticos, divisores, multiplicadores, alíquotas, né, para a gente chegar no valor de uma determinada verba. A base de cálculo mais elementar que nós temos, né, que está assim, vamos dizer, no topo da pirâmide, são os salários, né, o salário, vamos dizer assim, base, ou também chamado de salário normal, às vezes aparece no contra-cheque, salário normal, ou então as diferenças salariais, aqueles valores que são recebidos em razão de uma equiparação salarial com outro empregado. Isso é salário em essência, né? E vai refletir em cascata nas demais verbas trabalhistas que existem. Essa é a primeira informação. E aí nós temos nessa cadeia, né, nessa cascata, nós temos diversas verbas, como adicionais, gratificações, horas extras, né, repouso semanal remunerado. Mas para que você entenda um pouquinho mais, para que a gente, né, sedimente um pouquinho mais nosso conhecimento de base de cálculo, eu queria que você raciocinasse comigo no empregado que está trabalhando ainda. Ele não foi demitido, ele não entrou com processo na Justiça do Trabalho. Como é que funciona o contra-cheque do empregado, né? Como é que ele recebe o salário dele? Normalmente, né, no contra-cheque do empregado, ele tem lá o salário base, ou horas normais, referente a 30 dias de trabalho. Tá? Esses 30 dias já estão sendo remunerados os 30 dias mesmo, né? Inclusive sábado, domingo, feriados, 30 dias contados. Então, se ele recebe R$1.000, ele está recebendo por todo o período do contrato, por todo o mês, né? Por todos os dias do mês. E nesse contra-cheque vem esse salário base. Se ele, por exemplo, estiver exposto a algum elemento de periculosidade, como por exemplo segurança, armado, ou ele transitar em motos, né? Ele tem aí um adicional de periculosidade de 30%, e aí a base de cálculo desse adicional de periculosidade é o salário base dele, né? Então aí você vê que a gente já tem aí uma segunda escala, né, nesse salário, e ele pode receber também gratificações com base também nesse salário base. Então nós temos aí já 3 verbas, por exemplo. Ele recebe um salário base, um adicional de periculosidade que é calculado 30% sobre esse salário base, e ele pode ter uma gratificação que também pode ser de 20% ou de 30% sobre esse salário base também. Além disso, ele pode receber, por exemplo, um adicional por tempo de serviço. Vamos dizer que a cada 5 anos que ele complete na empresa, ele receba 1% a mais de salário, também calculado sobre esse salário base. E aí podem surgir outras verbas que ele venha a receber. E aí isso é o salário ordinário dele, vamos dizer, que ele recebe todos os meses. Em determinados meses, né, ou em todos os meses, por exemplo, ele pode prestar horas extras, ele pode trabalhar mais do que, se ele for um empregado urbano, mais do que 44 horas semanais, ou pode ultrapassar a jornada diária também, e ele pode receber horas extras. E qual vai ser a base de cálculo dessas horas extras? Como é que vão ser calculadas essas horas extras? Elas vão ser calculadas considerando todas essas rubricas que eu mencionei para você. O salário base dele, ou horas normais, ou adicional de periculosidade, ou insalubridade, se ele tiver. Lembrando que o adicional de insalubridade não será calculado sobre o salário base, e sim sobre o salário mínimo. Gratificações que ele tem, a gratificação de função, gratificação de caixa, gratificação por tempo de serviço, né, ou adicional por tempo de serviço. Todas as verbas de natureza salarial que ele recebe comporão a base de cálculo dessas horas extras. Tá? E como é que essas horas extras vão ser calculadas? Essas horas extras vão ser calculadas
considerando o valor de 1 hora de trabalho dele. Então a gente vai pegar esse valor, todos esses valores aí, que são pagos mensalmente, tá? E a gente vai ter aí o valor vai apurar o valor de 1 hora de trabalho dele. Sobre essa hora de trabalho dele aí, a gente vai aplicar o percentual legal de horas extras que ele vai receber, que é no mínimo 50%, né? E vai multiplicar essa hora com esses 50% pela quantidade de horas extras que ele realizar durante o mês. Lembrando que quando você apura o valor de 1 hora extra, né, e acrescenta esse adicional, você não está incluindo nesse valor aí o repouso semanal remunerado. É uma outra questão, não vou entrar nessa seara agora, mas ele vai receber, ele tem direito a um repouso semanal remunerado, o pagamento do repouso semanal remunerado. Isso é pago à parte. Então ele vai receber no contra-cheque dele o quê? Vamos dizer que ele faça 30 horas extras no mês, ele vai receber o salário base, com todos esses adicionais, essas gratificações que ele recebe, mais o valor dessas 30 horas extras com esse acréscimo de 50% e mais o repouso semanal remunerado. Sobre todas essas verbas que ele vai receber no contrato de trabalho, que ele vai receber naquele mês, vai incidir também o FGTS. Vamos somar todas essas verbas desse mês, né? A empresa no final do mês ela vai somar o valor das horas extras, o valor do repouso semanal remunerado e todas essas parcelas que eu citei aí, e vai calcular 8% em cima disso e vai depositar na conta vinculada de FGTS dele. Então aí nós temos mais uma verba, né, e já lá no final da cadeia o FGTS, né, então se a gente for considerar aí as horas extras, né, nós temos o salário base, né, depois nós temos um adicional de periculosidade calculado sobre o salário base, depois nós temos umas horas extras calculadas sobre essas duas verbas e um FGTS calculado sobre tudo, né. O FGTS ele vai incidir sobre todas essas verbas, inclusive sobre o repouso semanal remunerado, que é salário também. Né? Então esse é um contra-cheque do empregado, assim, em linhas gerais, vai haver os descontos também, né? Os descontos previdenciários de imposto de renda, se ultrapassar o valor do limite do imposto de renda, e é isso que ele vai receber. Quando ele vai sair de férias, né? Quando ele vai sair de férias, ele vai receber o quê? Vai receber também todas essas verbas aí salariais, acrescidas de 1/3, né, de acordo com os artigos lá da CLT, né, que determina aqui, e a própria Constituição Federal, que determina que seja pago 1/3 a mais. Então ele vai receber todos esses valores aí, acrescido de 1/3, mais a média das horas extras. Então todas as horas extras que ele fez no período aquisitivo dessas férias, tá, que é o primeiro período que ele trabalhou, o primeiro ano, quando ele trabalha um ano, no outro ano ele tem direito a gozar essas férias. Então a média dessa quantidade de horas extras que ele realizou no período aquisitivo vai ser pago também nas férias. Então o salário dele nas férias, por quê que há esse pagamento? Porque não seria justo, né? A pessoa, ele trabalhou o ano todinho, ele recebeu horas extras em todos os meses, ele estava acostumado com aquele salário ali, aí no período das férias ele vai ficar em casa, não vai trabalhar e não vai ter aquele valor que ele recebia sempre de horas extras, né? Então ele vai receber também essa média das horas extras. E quando chega todo mês de dezembro, né, novembro e dezembro ali, às vezes paga uma parcela antecipada, ele vai receber o 13º salário dele. Do mesmo jeito, das férias, né, com exceção do abono, ele vai receber todas essas verbas aí do mês calculadas no mês de dezembro, né, o valor que tiver sido pago no mês de dezembro, acrescido também da média das horas extras do ano inteiro, de janeiro até dezembro. Então vai calcular a média dessas horas extras aí, considerando a média física, e ele vai receber esse salário no mês de dezembro. Todas essas verbas aí, e mais as horas extras e esse repouso semanal remunerado na média do ano, tá? Então essa é a remuneração de dezembro. E quando posteriormente, infelizmente, se ele for demitido, ele vai receber o aviso prévio. E o que é que ele vai receber a título de aviso prévio? Essas mesmas verbas aí, né, de natureza salarial, mas a média das horas extras também do último ano de trabalho, antes dele ser demitido, né? E sobre todas essas verbas aí vai incidir também o FGTS, tanto o 13º salário, quanto
as férias, né? Mas aí, quanto ao aviso prévio, perdão. Mas com relação ao 13º salário, é interessante a gente destacar aqui que quando ele vai receber o 13º salário dele, como eu falei para vocês, ele recebe todas essas verbas aí, ele vai receber a média das horas extras e do repouso semanal remunerado, vai receber o FGTS sobre todas essas, sobre esse 13º compondo que é composto por todas essas verbas aí, tá? E vai haver também o recolhimento, né, ele não vai receber o FGTS, vai ser recolhido, né, na conta vinculada dele, e ele vai também vai ser recolhido também a contribuição previdenciária sobre todas essas verbas. Eu estou falando isso, né, quando o empregado recebe, para que a gente perceba, quando a gente vai fazer um cálculo trabalhista na Justiça do Trabalho, usando o PJE-Calc, que se a gente tiver essa compreensão da historinha do empregado, de como ocorre o pagamento ordinário do trabalho, do salário dele, da remuneração dele, fica mais fácil da gente entender algumas coisas. Por exemplo, a situação da OJ 394 do TST, né, que praticamente não está sendo mais aplicada, deve ser revogada, que ela diz que no cálculo dos reflexos das horas extras, então por essa historinha aí a gente entende até como é que funciona o reflexo das horas extras, né? Então vamos só para a gente recapitular isso aí um pouquinho. Se as horas extras não forem pagas, né, no período, como eu demonstrei agora, vai acontecer tudo isso aí, né? Sobre essas horas extras vai incidir FGTS, vai ter o repouso semanal remunerado, né? Ele vai receber a média no 10º, a média nas férias, a média no aviso prévio. Por essa razão é que a gente calcula os reflexos das horas extras que são calculadas lá na sentença, que são deferidas lá na sentença ou na fase de execução. Então, nós temos o empregado que foi demitido, entrou com um processo trabalhista dizendo que não recebeu as horas extras durante o período que ele trabalhava. E é reconhecido, por exemplo, que ele recebia, que ele todo mês ele fazia, vamos dizer, 40 horas extras todos os meses, né? E aí o juiz defere horas extras e reflexos nas demais verbas, né? E aí a primeira verba que a gente pensa, né, que a gente deve calcular é o repouso semanal remunerado. As horas extras, né, elas geram reflexo no repouso semanal remunerado. Por quê? Porque o valor da hora extra ela é calculado o valor de 1 hora sem o repouso. Por quê? Porque no divisor que a gente utiliza, 220, já está incluído o repouso. Então, se o divisor é maior, o resultado é menor. Então, se no divisor a gente está aplicando o repouso semanal remunerado, ali 220, né, significa 44 dividido por 6 vezes 30, né, está considerando os 30 dias. Se você está usando um divisor maior, é porque você está usando no divisor o repouso e o resultado é sem o repouso, né, é o valor de 1 hora seca, vamos dizer assim. Então, a gente tem que fazer esses reflexos no repouso semanal remunerado. Então, qual é a base de cálculo do repouso semanal remunerado? As horas extras, né? A gente não é nem tão técnico a gente falar em reflexo de horas extras em repouso semanal remunerado. Na realidade, é uma diferença salarial que a gente está pagando ali no repouso em razão do deferimento das horas extras. E juntando essas horas extras com o repouso, né, vamos dizer assim, a gente calculou primeiro as horas extras e o repouso. Sobre essas duas verbas aí, deve incidir o FGTS. Tá? O que é que a súmula a OJ 394 diz? Que você não pode fazer isso, não pode somar as duas para depois aplicar o FGTS. Você tem que pegar o valor das horas extras, calcular o valor do repouso, depois pegar o valor das horas extras e calcular o valor do FGTS. Isso está equivocado. Como vocês viram, quando o empregado recebe o 13º salário dele, lá no final do mês, no final do ano, por exemplo, já é calculado, e em todos os meses também é calculado o FGTS sobre esse repouso. Então, e é calculado também sobre as horas extras. Do jeito que a OJ diz, a gente evita, ela não permite que a gente calcule o FGTS sobre o repouso semanal remunerado. A gente só calcula sobre o valor das horas extras. Isso está equivocado. Né? Então, só para vocês entenderem essa questão da base de cálculo. Então, quando a gente vai calcular as horas extras, a gente vai calcular as horas extras. Primeiro a gente calcula o repouso, soma os dois. Esses dois valores aí vão gerar reflexos
no FGTS, a gente vai calcular o FGTS sobre esses dois, vai calcular as férias sobre esses dois, vai calcular o 13º salário sobre esses dois e o aviso prévio também, né? Então isso aí é o que? A gente tentando recompor aquele salário lá de dezembro que o empregado recebeu a menor porque não tinha horas extras, porque ele não recebia as horas extras, ele prestava as horas extras, mas não recebia. A gente chegou no dezembro, ele recebeu só o salário base limpo, não recebeu o valor das horas extras. Por isso que a gente calcula hoje o reflexo das horas extras sobre o 13º salário, sobre o aviso prévio, sobre as férias, sobre o FGTS. Então, só para a gente fechar, né, para você entender que se você fizer essa analogia aí com o empregado que está trabalhando, você consegue compreender melhor algumas situações, né, por que uma verba entra na base de cálculo de outras verbas. Com relação à base de cálculo das verbas rescisórias, né, você deve ter percebido aí, pelo que eu falei, que são bases, na verdade, são bases de cálculo diferentes. A gente fala muito base de cálculo das verbas rescisórias. Qual é a base de cálculo das verbas rescisórias? Cada verba tem uma base diferente, tá? Principalmente quando o empregado ele tem esse trabalho variável, né? Ele trabalha, ele recebe horas extras e recebe um salário fixo. O cálculo, por exemplo, do 13º salário, ele deve considerar todas essas verbas fixas, vamos dizer assim, né, as gratificações, o salário base do mês de dezembro, né, o valor que tiver sido pago em dezembro é o que ele vai receber, acrescido da média das verbas variáveis, considerando a quantidade de horas extras do ano civil, de janeiro até dezembro. Então aí nós temos a base de cálculo do 13º salário. A base de cálculo das férias é igualzinha. A diferença é que você não vai considerar os últimos 12 meses de trabalho, nem o ano de dezembro, de janeiro a dezembro, e sim o período aquisitivo daquelas férias, aquele período que ele trabalhou. Então é lá que a gente vai calcular a média da quantidade de horas extras. E a base de cálculo dessas férias, se as férias foram gozadas, né, a gente utiliza a base de cálculo da época do gozo. Se as férias foram indenizadas, a gente vai calcular a base de cálculo do salário da demissão, né, para fins de cálculo de horas extras, por exemplo, da média das horas extras, tá? Mas em linhas gerais é isso. A base de cálculo do 13º salário é uma, a base de cálculo das férias é outra, e a base de cálculo do aviso prévio pode ser outra, né? Por quê? Porque a base de cálculo do aviso prévio é o salário da base, com todas essas verbas, esses penduricalhos aí, esses adicionais, acrescido da média das verbas variáveis, né, daquilo que ele recebeu durante o ano. Pode ser de comissões, pode ser de horas extras ou outras verbas variáveis. E aí, sobre todas essas verbas variáveis, tem a incidência do FGTS. Então, espero que você tenha compreendido, espero que tenha lhe ajudado essa nossa conversa aqui de feriado, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, inscreva-se aí no canal, marque aí o sininho para você ser notificado e também compartilhe aí nas redes sociais. Deixe seu comentário aqui também se você gostou. Se você não concorda com alguma dessas informações aqui, pode ficar à vontade, pode botar seus comentários também, tá? A gente está pronto para receber críticas e aprender com elas também. E eu aproveito essa semana também para te avisar que em breve a gente vai lançar aí um curso novo que está para sair, tá na forma aí. Essa semana a gente deve divulgar como é que vai funcionar. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais, fique ligado aqui no YouTube, que a gente vai trazer todas essas informações para você. Ok, meus amigos? Um grande abraço, uma boa noite e um bom descanso para todos vocês. Tchau, tchau.